Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos telespectadores do canal 16 da TV Câmara, a quem nos assiste pelas redes sociais, aos aqui presentes na sessão de hoje. E eu gostaria de dar as boas-vindas e um bom dia especial, então, à Escola Municipal Padre João Schiavo. E aqui nós estamos recebendo hoje os alunos do 7º ano, é isso? Agradecer, então, a dedicação dos professores Margarete Padilha, Isamara Monteiro e do professor Fernando Menegatti. Que Deus abençoe a todos, aos professores e aos alunos dessa escola. Bem, o meu assunto de hoje é sobre o idoso. Eu quero falar um pouquinho sobre o Ano Nacional da Valorização da Pessoa Idosa. Que bom que nós temos aqui alguns alunos que estão conhecendo a casa para ver do funcionamento. E também, que bom que estão aqui para ouvir um pouquinho sobre o idoso. O pai, a mãe, a avó, o vô, o tio-avô, o vizinho, de como nós precisamos tratar esses queridos. Eu quero chamar a atenção da sociedade para a necessidade de valorizarmos a pessoa de mais idade, mudando a cultura de maus tratos e discriminações para defendermos a nossa população idosa. A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar o poder público e a sociedade civil em torno do tema, de promover a reflexão sobre o envelhecimento e o papel a ser exercido pelo Estado, pela família e pelo cidadão na defesa, promoção e efetivação das garantias consolidadas da pessoa idosa do Brasil. A data, nesse mês de abril, marca ainda os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e os 15 anos do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. A família é a primeira e a principal forma de suporte social aos idosos, desempenhando as funções social, funcional, econômica, material, afetivo, além de assumir deveres do governo em seus diferentes níveis. A necessidade de discussões sobre o tema é urgente, no sentido de viabilizarmos apoio não somente aos idosos, mas às suas famílias nesse complexo e importante papel. Para dimensionar esta questão do idoso, basta dizer que a população de idosos no Brasil, hoje, é de 30 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Aqui deve-se dizer que o idoso é aquela pessoa que tem mais de 60 anos. Senhores e senhoras, um dado impactante se refere ao rendimento de quem tem acesso a algum tipo de benefício. 70% desses idosos, eles sobrevivem com menos de um salário mínimo, R$ 954 mensais. Suprir as necessidades básicas para o atendimento de saúde física e mental, com remédios, suporte hospitalar, de remoção, alimentação, custo da moradia e do aluguel, em muitos casos,
comprometem sempre mais os rendimentos destas pessoas que se tornam ainda mais vulneráveis. R$ 954 mensais para todas essas despesas. No contexto de vida, cabe mencionar o fator das explorações e dos abusos dos planos de saúde, do sistema financeiro, de algumas gratuidades que não concedidas, mas que são concedidas, mas nem sempre ocorrem em benefício dessa população. Eu já havia comentado em momentos anteriores a respeito do valor dos planos de saúde, que muitas vezes o aposentado do salário mínimo, o valor que ele recebe da pensão, ele não cobre o plano de saúde. Muitas vezes o plano de saúde custa mais de R$ 1.000 e ele recebe R$ 954. O abuso nas agências bancárias, aonde os funcionários precisam atingir cotas, e aí é muito mais fácil convencer uma pessoa de idade que muitas vezes acaba assinando um contrato por vergonha de dizer que não entendeu, que não compreendeu. E quando ele vai ver, ele está devendo horrores. Já comentei aqui de bancos que fazem contratos para que os idosos tenham prioridade. O idoso já tem prioridade, ele não precisa pagar mais. Então, fica o alerta. Você que tem mais de 60 anos tem prioridade. Não precisa pagar mais para ser atendido com prioridade. E os bancos insistem em cobrar. E não cobram barato. Tem bancos que estão cobrando R$ 72 por mês para esse benefício. E como vive essa gente em diferentes pontos do Brasil? Segundo a Pastoral do Idoso, que é interligada pela Diocese da Igreja Católica do país, quem pode ocupa vaga em 3.584 casas de permanência, que abriga 83 mil idosos. Destes, 3.584, 218 são abrigos públicos. 788 são de filantropia e a grande maioria são privados. Cabe ressaltar que pouco mais de 3% da população são atendidos por casas de longa permanência dos idosos. 7 milhões de pessoas estão totalmente desamparadas, discriminadas e sem qualquer atenção. A escola é de Fazenda Souza? Fazenda Souza. Eu quero dizer que ainda no meu tempo nós tínhamos um ensinamento de cuidar dos velhinhos, né? E eu acredito que em algumas dessas localidades ainda se cultiva essa prática. Espero que sim, porque no dia a dia da nossa sociedade, no dia a dia das grandes cidades, vereadora, das selvas de pedra, o indivíduo ele está cada vez mais sozinho, cada vez mais preocupado só consigo, com o seu trabalho, e acaba deixando de lado o contato com as pessoas. Então, preservem, continuem dando atenção àqueles que têm muita sabedoria. Eu posso pedir uma declaração de líder, meu líder? Uma declaração. Declaração de líder da bancada do PMDB, segue com a palavra a vereadora Gladys Frisso. Obrigada. No momento, daqui a pouquinho eu concedo. Eu quero elogiar aqui o trabalho incansável da coordenação da Pastoral do Idoso, nacional e regional,
através de suas 20 mil visitadoras no país. Na semana que passou, este grupo reuniu representantes de Florianópolis, Porto Alegre, Passo Fundo, aqui em Caxias, na Católica Dominus, para analisar e projetar com uma maior formação a estruturação de novos grupos de atendimento social. É um trabalho abnegado que busca resgatar a dignidade desta parcela expressiva dos idosos carentes. São 146.720 pessoas monitoradas por uma rede de cooperadores nos mais distantes recantos brasileiros. O seu à parte, vereador Tomé. Muito pertinente o assunto que a senhora traz à casa aí. Eu acho que é de extrema sensibilidade com os idosos, mas em contrapartida a gente percebe assim que os idosos hoje em dia estão sendo muito usados, né? A gente percebe que nas contas bancárias, assim, praticamente, eles são quase que enganados, eu digo assim, para contrair um empréstimo. E quando essas pessoas contraem, elas ficam como uma bola de neve à mercê, no mês a mês, tendo que pagar. Então, isso eu acho que é um alerta para as pessoas de idade que ouçam primeiro as pessoas da família antes de entrarem nesse empréstimo, né? Que de uma forma ou de outra essas pessoas são usadas, né? Então são várias formas, né, que o idoso hoje em dia ele está sendo usado, né? Então hoje mesmo eu estava ouvindo pela rádio assim o filho batendo no senhor por causa de idade que queria dinheiro, né? Então essas coisas que acontecem no dia a dia também, né? Contra os idosos, né, esse tipo de abuso, né? Então a gente percebe que a nossa sociedade às vezes é gananciosa e as pessoas de idade que mais pagam com isso. Também eu queria saudar hoje os alunos lá da minha terra, de Fazenda Souza, aos professores, enfim, toda a comunidade lá do Padre João Esquiavo. Para nós, um motivo de alegria ter vocês aqui. Tá bom, vereadora? Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Isso é muito sério e acontece muito mais do que a gente imagina. No Rio Grande do Sul, são 13.367 pessoas idosas que recebem atendimento domiciliar de 1.886 visitadoras. São detectados diferentes problemas e necessidades que vão do conflito de realidades pela falta de amparo familiar, social e de saúde, que partes são supridas pelo acompanhamento desta pastoral. Então, esse grupo de pessoas, homens e mulheres, fazem visitas, né, através da pastoral, a essas pessoas com idade, com idosos, enfim, muitas dessas pessoas só recebem essa visita. Não recebe visita de filho, o filho não sabe se está doente. Então, o papel é tão importante porque eles fazem os encaminhamentos. Vão na UBS, pedem para irem até a casa, recolhem as pessoas e dão atendimento médico. Em Caxias, 185 visitadoras realizam esse serviço de atendimento domiciliar, contemplando 980 idosos, de uma população estimada em mais de 60 mil, com idade acima de 60 anos. Seu à parte, vereadora Paula. Vereadora Gladys, para contribuir, eu estive em 2013, num congresso nacional que estava preocupado, né, com o custo da saúde, porque isso é um dado de realidade. A população está envelhecendo, né? A pirâmide que antes
tinha um formato, né, maior na base e menor, então nasciam mais, ela está arredondada. Então, nós temos que passar a encarar esse assunto como um assunto de oportunidades e de necessidade de ações, né? A gente vê, por exemplo, as famílias estão cada vez menores. E, tradicionalmente, quem cuida dos pais seriam as filhas mulheres, que estão no mercado de trabalho. Então, diversas coisas estão acontecendo que nos apresentam um cenário que o aspecto, como serviço público, tem que ter políticas públicas claras, direcionadas para os idosos, né? Assim como oportunidades de negócio, de lares para idosos, que muitas vezes eu tenho encontrado famílias que não conseguem dar conta do custo de ter cuidadores e que acabam encontrando uma alternativa mais saudável, colocando num lar. Eles ficam mais felizes, porque lá eles convivem. Ou né? seja, a parte Então, é um dado de realidade que, dependendo da forma como a gente encara, ele é visto como uma enorme desumanidade, mas ele precisa ser encarado. Por exemplo, hoje, por que os hospitais estão vendo como um alto custo? Pessoas que são deixadas nos hospitais e elas não têm uma doença que elas deveriam estar no hospital. Elas deveriam ter uma casa de cuidados paliativos. Obrigada, no hospital, vereadora. elas ficam mais doentes. Muito obrigada. Isso mesmo. São coisas assim importantes para serem olhadas como uma oportunidade de construir cenários diferentes. Cenários diferentes. Fica aí a dica, né? Eu já lhe concedo, vereador. Só vou terminar aqui o meu raciocínio, né? Aqui em nosso município, muitas pessoas precisam de ajuda. Muitos ainda estão nas filas de atendimento dos serviços de saúde, como disse a vereadora Paula. Dependem até da alimentação de restaurantes comunitários. Carecem de um conforto, de uma cama hospitalar. É simples você ajudar. Para quem dispõe de tempo, basta procurar a Diocese de Caxias do Sul, nas paróquias, e fazer contato com as equipes visitadoras e participar de algum grupo em diferentes bairros ou regiões. Independente da sua idade, a pessoa idosa tem o direito de dispor ou administrar os seus bens, proventos, pensões e outros benefícios que receba, desde que esteja em pleno uso de suas capacidades mentais. O Estatuto do Idoso prevê também a reserva gratuita ou com 50% de desconto para os idosos no transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário interestadual. Aqui em Caxias, ainda existe uma pendência a ser resolvida no que se refere ao transporte intramunicipal. Este fato vai merecer uma reunião amanhã, que vai tratar deste assunto pela Comissão do Idoso aqui no Legislativo e terá a participação da PGM da Prefeitura. Acho que todos lembram, né, desse episódio. Garantia de pelo menos 5% das vagas de estacionamento público e privados, bem posicionados. Fato que também está pendente desde 2017 por parte da Municipalidade de Caxias do Sul e ainda não foi implantado. Seu à parte, vereador, não vai dar desculpa, então. Para finalizar, qualquer pessoa que tomar conhecimento de algum crime praticado contra a pessoa idosa pode e deve denunciar. Cabe ao Ministério Público promover a ação penal. Direitos da pessoa idosa, respeito, solidariedade e cidadania. Eu quero colocar, então, aqui também, à disposição de todos, a Comissão do Idoso, a qual eu sou a presidente, e nós ficamos à disposição para quaisquer assuntos, sugestões, denúncias, ou o que vocês acharem pertinente. Muito obrigada, senhor presidente.